Olá, amigos. Vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Eu sou da Dalton Vieira, analista de investimentos, e convido você a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, para você aproveitar ao máximo todo o conteúdo novo, deixando o sino das notificações devidamente ativado, e também explorar ao máximo o conteúdo existente, principalmente de aprendizado. Tem toda a parte de análise aqui, como o radar do mercado ao vivo, das 8h45 até as 16 horas. Tem radar da semana todo domingo aí às 14 horas. E você ainda tem todos os dias essa análise de fechamento do pregão, toda uma parte de análise aí extensa aqui dentro do canal. E ainda vídeos de aprendizado contribuindo aí com a sua evolução dentro do mercado. Vamos aqui aos ativos que vou comentar nessa análise de hoje. Vou falar aqui primeiramente de mini Ibovespa, depois futuros, mini índice, mini dólar e juros. Na sequência, PTR4, Vale 3, CVCB3, EMBRI3, BRKM5, BBSE3, ITSA4, NTCO3, MGLU3, BBAS3 e GTI11, SIMH3, COGN3, Azul 4, CIRI3 e Berkshire BERK34 BDR. Então é uma lista extensa de ativos a serem olhados aqui, 20 ativos a serem avaliados. E a partir de agora vamos começar então essa avaliação. Já peço para que você deixe um like, deixe um joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão, se ela for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura do mercado. Agradeço demais. Então vamos lá, vamos começar aqui com o índice Bovespa, que está terminando o dia aqui, ainda está no leilão de fechamento. Então pode alterar essa variação aqui, que está estável no pregão de hoje. Ainda fica a probabilidade maior da gente ter movimento para baixo na próxima semana, porque a gente está dentro de um gráfico semanal. Deixa eu colocar aqui Bovespa, e eu vou colocar aqui que eu esqueci de salvar meu desktop, e aí por isso que não está salvando ali no semanal. Salvar, pronto. Então aqui a gente tem um semanal dentro do movimento baixo, 2 candles aqui de queda, semana aí com queda de 0,39%, aumentando a probabilidade de ter algo para baixo. O que reforça isso? A perda do 107,233, que seria um pivôzinho de baixa no gráfico diário, aumentando a probabilidade de caminhar para a região lá do 104,165. Então temos um cenário mais negativo para o índice, para gerar algo mais positivo, retorno para cima das médias, melhor ainda para cima dos 111 mil pontos. Médias ali na faixa um pouquinho acima dos 110 mil pontos, onde estão aí as médias de 13 períodos e média móvel aqui exponencial de 62 períodos. Nos futuros, gráfico, a gente está tendo um dia aqui de recuperação, abriu caindo, foi lá embaixo, está tendo um dia de recuperação, mas continua dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. No intraday, a tendência está indefinida, gerou aqui um fundo ascendente, está dentro de um movimento de recuperação, abriu subindo. Como está para cima ali da média de G60, a gente vai focar um pouco mais em operações de compra de fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. A gente vai estar junto na segunda-feira a partir de 8h45 buscando essas oportunidades. Por outro lado, abriu lá segunda-feira já caindo aqui, gerando sinalização para baixo, perdendo aí a sequência de mínimos ascendentes. A gente vai focar mais em buscar operações na ponta vendedora juntos a partir de segunda-feira, 8h45, aí, topo descendente, o pivô de baixo, gráfico de 10 de 5 minutos. Vai ficar um pouco mais para se buscar a operação de compra. De venda. No dólar nós tivemos um dia forte de baixa, 1,58. Não devolveu toda a alta de ontem, mas devolveu bastante aí a alta. Fez um fechamento, deixa eu colocar aqui com ajuste, tirando a questão do ajuste. Fez um fechamento acima da região do topo anterior e volta para baixo. Não gerou um falso rompimento ainda, né? O falso rompimento se perder essa mínima aqui, mas já é um sinal de perda de força desse rompimento. Então vai ser importante o próximo pregão aí para o dólar. A perda da região, o retorno para baixo da mínima desse candle aqui, que foi 189, e a média móvel 13 períodos está 189, ou seja, o retorno para baixo dessa região, se tiver mais um candle aqui forte para baixo, aí já gera um viés um pouquinho mais negativo para o dólar, que nesse momento está um pouco mais positivo. Olhando para o G60, abriu subindo, gerando aqui algum sinal de fundo,
dá para olhar para buscar a operação na ponta compradora, sabendo que vai ter aqui uma região de resistência pela frente, antigo suporte podendo funcionar como resistência, perto ali da média que está atualmente nos 250. Abriu caindo, ainda dá para olhar um pouquinho mais para a venda de topo descendente no gráfico de 10 de 5 minutos, buscando um movimento que pode atingir a região ali dos 5.200. Também estaremos juntos a partir de 8h45 na segunda-feira para buscar essas oportunidades. Juros, DI, contrato F25, nós temos aqui um sinal de fundo, mas não voltando ainda para cima da média, mas pelo menos está caminhando ali para um fechamento acima dos 12,91, fechamento para cima dos 12,91, leve alta aí de 0,19%. Então, nesse caso aqui, a superação ainda da máxima do pregão de hoje reforça a chance de ter algo para cima. O que é interessante porque o semanal manteve-se acima da média, bateu na média e gerou uma sinalização positiva aqui pelo gráfico diário. Então, por esse motivo, se tivesse uma posição comprada aqui de swing trade no contrato F25, deixaria o stop abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar aqui uma continuidade do movimento de subida, porque se perder essa mínima, confirma não só o topo que já foi feito aqui, aí perde essa mínima aqui do semanal, aumenta a probabilidade de queda, de caminhar para a região dos 12,42. Então não ficaria comprado caso isso acontecesse. E reforçaria aqui a chance de ter algo realmente para cima a favor da posição comprada, ao superar os 13 pila aqui, aumentando a chance de ter algo para cima no DI F25. Seguindo aqui para a gente falar das ações, a PTR4 no dia de hoje, boa alta de 3,09%, ainda está dentro do leilão, pode alterar um pouco essa variação, vindo até um pouquinho para baixo de 3% de alta, o leilão aqui está menos 0,15%. Mas é uma boa alta, um bom movimento de subida. Eu espero que ela continue caminhando assim para bater no nosso objetivo da compra que a gente fez, tendo resistência pela frente aqui na faixa dos 26,94. Depois ali de 26,94 a 27,20, aí mais relevante, assim, depois desse nível só mais uma maior relevância lá nos 27,53. Seria outro nível de resistência para a ação. Então nesse momento um viés mais positivo para PTR4, que está terminando aqui a semana bem, com alta de 7,83%, voltando para cima da média e para cima da máxima do Keno, que fechou abaixo da média na última semana. Então é algo positivo para a PTR4, seguimos na ponta compradora. Por outro lado, a Vale está gerando pivô de baixa. Para quem estava comprado no swing trade que eu comentei de colocar o stop aqui, acionou o stop aqui, ou se tivesse deixado o stop aqui, acionou o stop aqui. Então não evoluiu uma posição para quem for abrir o compra ali sem ter uma tendência de alta apoiando na Vale 3, acionou stop nesse momento. Não vejo oportunidade de compra, ela pode até subir na segunda-feira, mas nesse momento, se eu olhar aqui 2 candles para baixo semanal, tem espaço para ter uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo. E aí, falando em termos de suporte, o mais relevante aqui vai ficar nesse fundinho aqui anterior na faixa de 84,24, seguido na faixa de 84,38, enfim, na data seguida é na região, mesma região ali, que aqui bateu também, virou resistência. Essa região seria mais relevante em termos de suporte, que pode frear aqui a queda e ter algo para cima. Então, queda aí de em torno de 2,42% para a Vale 3 nessa semana, e sem trazer pelo menos uma alternativa mais para a ponta compradora no papel. CVCB3 atingiu o nosso objetivo de uma posição de venda que foi aberta na semana passada. Finalzinho da semana passada foi aberta uma posição de venda. No final dessa semana ela atingiu o objetivo da nossa venda. Então, colocando aqui na tela o resultado dessa operação, foi um resultado aí de ganho de 11,03%. Isso proporcionou um crescimento de 0,75% do capital total dentro da gestão de risco que a gente costuma trabalhar por aqui. Temos posições em aberto que foram recomendadas hoje, venda em Embraer, perda da mínima do que no anterior, ela proporcionando a reversão da tendência dela de alta, perda da mínima dos 16,25, venda executada, tentando pegar um movimento maior para baixo, ela sabendo que pelo gráfico semanal ela também gerou um sinal de baixa. Está dando uma tendência de alta por aqui, pelo semanal, mas com a chance de ter alguma correção que venha buscar ali, se aproximar de um topo anterior, mais a média móvel 3 períodos que está atualmente nos 15,08. Vamos ver se ela continua escorregando aqui na próxima semana, a favor da nossa venda. Todos os detalhes estão dentro do aplicativo DV Invest. Entrada, stop, risco da operação, quantos por cento do capital alocar. Não só dessa, mas também numa venda que a gente executou uma venda também hoje aqui, na perda da mínima do que no anterior, pregão de ontem, em Braskem.
um topo descendente, testando ali a média, tentando pegar a continuidade também do movimento de baixa desse papel. Então estamos vendidos também em BRKM5, todos os detalhes em termos de... lembrando que o motivo aqui é basicamente isso aqui, ó. Tinha tendência de alta, anulou tendência de alta, retorna aqui para cima, testa fundo anterior, bate na média, gera sinalização para baixo, tentando pegar algo para baixo no papel. Então é o que a gente tem aí nessa venda aí, ó, o motivo aí da venda da Braskem. BB Seguridade, a abertura de venda no pregão de hoje, pouco mais acima que ela fechou aqui. Ela fechou com alta de 2,39%, abriu um pouco mais acima. Durante o pregão, ela está batendo um valor que, bom, se eu vou entrar aqui vendendo aqui, eu consigo colocar o stop lá para cima da máxima do que no anterior. Então, por que a venda? Porque ela já tinha gerado um pivô de baixo, está dentro de uma tendência de baixo pelo gráfico diário, e cria uma expectativa de poder buscar um nível de suporte aqui. Aí a entrada mais aqui nessa região que eu comentei, abre um espaço maior em relação ao tamanho do stop da operação. Vamos ver se ela consegue cair aqui mais, vindo até buscar essa região aqui dos 33,80, fazendo a correção lá no gráfico semanal de toda essa subida aqui, podendo buscar justamente a região ali, ó, média móvel 3 períodos do gráfico semanal na faixa dos 33,87. Então, alvo dessa operação, o que é o objetivo, quantos por cento alocar, está tudo dentro do aplicativo app.dvinvest.com.br. E TSA4, compra de TSA4 executada na última hora de pregão de hoje, tentando pegar basicamente esse aqui, ó. Ela gerou um dia de baixa de 1,04%. Dentro desse grande candle de alta, se ela proporcionasse alguma sinalização positiva num gráfico de menor velocidade, como o gráfico de 120 minutos que ela fez aqui, ó, esse fundo, tentando pegar aqui um processo de recuperação, ou seja, sobe, rompe todos os topos ali anteriores, cai, volta ali na média, gera um sinal de fundo, tentando pegar algo para cima. E trabalhando com stop que, se for acionado, é porque realmente não faz sentido mais estar comprado, porque seria ela voltar para baixo da mínima desse grande candle de alta. Então estamos posicionados aí na ponta compradora na ITSA4, que teve uma semana aqui de alta de 3,52%, com base nesse grande candle de alta, gerando fundo ascendente e pivô de alta, mas o fechamento poderia ter sido um pouquinho mais para cima. Que era essa ideia de comprar ali e ver se ela conseguisse ganhar força. Ela não chegou a ganhar tanta força assim. Ela está basicamente no nosso preço de entrada aqui, a ITSA4. Depois disso, vou falar de NTCO3. A gente está numa posição comprada, ela subiu aí bem, chegou a bater lá nos 15,27, próximo do nosso objetivo. O objetivo está um pouquinho mais acima. E perder um pouco de força. Então fica antenado aí no aplicativo que no próximo pregão a gente pode fazer alguma mudança de stop dessa posição. A gente já fez um reposicionamento de stop hoje, então provavelmente a gente traz um novo reposicionamento de stop já de proteção de lucro dessa operação que a gente abriu compra no papel. O outro ativo é Magazine Luiza. A gente está dentro de uma posição comprada que ela fechou aqui para baixo da média. Terceiro candle da operação e ela fechou abaixo da média. E confirmando ali o topo realmente no gráfico semanal. Então, dessa forma, a gente também tende a trazer aí fazer um novo reposicionamento de stop, porque a gente já fez um reposicionamento de stop no pregão de hoje. Então, a chance de fazer um novo reposicionamento de stop, mas você fica antenado no próximo pregão que a gente, no aplicativo do Invest, você vai receber a notificação quando a gente faz qualquer mudança ou novas recomendações, você vai receber no seu celular essas notificações, essas informações. Depois de Magazine Luiza, eu anotei para falar aqui de BBAS3, Banco do Brasil. Banco do Brasil, estamos comprados. Eu anotei não, né? Eu anotei que porque são posições que a gente tem abertas. Então, sempre falando de posições que estão abertas, operações que nós recomendamos, operações que nós encerramos, independentemente se é negativo ou positivo, a gente sempre vai reportar aqui, jamais esconder resultado aqui, sempre mostrando da mesma forma que a gente fala sobre lucro, a gente também fala sobre prejuízo. Então, Banco do Brasil, alta hoje de 1,97%, estamos comprados em Banco do Brasil, já trazendo uma oportunidade de trabalhar com stop um pouco mais curto depois do pregão de hoje. Então, a gente tende a fazer essa mudança de stop na segunda-feira. Mantemos a posição comprada no ativo, que está dentro de um viés ainda mais positivo aqui na nossa avaliação. Logicamente, precisa se sustentar primeiramente acima da média móvel exponencial de 13 períodos para manter um viés mais positivo, o que a MGLU3 não conseguiu fazer.
IGTI 11, nós abrimos uma posição de venda ontem, ela hoje gerou um retorno forte para cima. A venda foi baseada num grande topo ali, fechando abaixo de vários níveis de suporte, como médias, topos anteriores. Aí ela vai hoje volta a fechar acima de quase todos esses níveis, principalmente ali das médias. Então essa ação tende a poder gerar o stop se conseguir superar a máxima do pregão de hoje a partir de segunda-feira. Mas estamos aí vendidos na ação. Sim, H3 também estamos vendidos, ela fechou em alta de 2,97%, também aqui um pivô de baixa no gráfico diário. A expectativa é que possa ter um movimento ainda maior de baixa pelo gráfico semanal. Vamos ver na próxima semana se ela consegue dar sequência ao movimento de baixa do gráfico diário. A gente tem um stop aí mais para cima em H3, bem para cima dessas médias aí. Então é um papel que a gente está, vamos dizer assim, com o stop mais bem protegido. Se ela acionar o stop é que ela reverte a tendência dela de baixa atual do gráfico diário. COGN3 também em posição de venda que foi executada no dia de hoje, na perda da mínima aqui desse último fundo ascendente, na sinalização de topo descendente no gráfico semanal. Fechou com candle ali de leve queda de 0,92%. Vamos ver se ela consegue continuar caindo aqui, vindo para buscar uma região lá embaixo, uma faixa de 1,92. Não é torcendo contra o papel, mas enfim, atuando a favor da tendência de baixo. Se ela reverter essa tendência, a gente pula fora da posição. Azul 4, um pedido de análise de vocês sobre a Azul 4. A ação está dentro de uma tendência de baixa em diversos prazos operacionais. A gente até emitiu um relatório hoje dentro do aplicativo DV Invest falando de prazo maior em cima desse papel, falando de gráfico mensal. Mas olhando para um gráfico diário, tendência de baixa, gráfico semanal, pivô de baixa no gráfico semanal. Então tem projeção de queda lá para a faixa dos 6,90, 6,50. Não vejo alternativa de compra nessa ação dentro do contexto atual dela. Inclusive hoje ela perde a mínima histórica. Pegando o gráfico anual dela, pegando o gráfico quadrimestral dela, né? Ela perdeu a mínima histórica, que a mínima histórica estava localizada onde? Lá na pandemia, março lá da pandemia. Então perdeu essa mínima histórica e é uma chance maior de continuar para baixo enquanto não gerar nenhum motivo, nenhuma sinalização de força por parte dos compradores. Aqui dá para ver pelo semanal a fraqueza dos compradores, né? Subindo, mas de maneira geral, assim, nossa, está subindo, mas poxa, não conseguiu. Ela conseguiu no máximo devolver 3 semanas de queda em 6 semanas tentando subir. Então, muito fraco, ainda respeitando a média, agora um pivôzaço de baixo, probabilidade maior de continuar caindo, não vejo alternativa de compra nesta ação. Cirela, CIRI3, deixa eu botar o gráfico diário, alta hoje de 2,85%. A ação está em cima ali de uma zona de resistência. Para quem está comprado já faz sentido colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. E olhando aqui para o gráfico semanal, ela gerou um topo, tentando voltar para baixo da média, mas fechou acima da média, está entre as médias. O que é uma faixa de preço que pode trazer uma indefinição. Então, entrar comprando aqui o diário depois de um movimento de subida que chega na zona de resistência, eu prefiro deixar passar mesmo que o ativo continue subindo. E para se buscar uma compra nesse papel, eu aguardaria ou ela rompe aqui e depois gera um sinal de alta já para cima da região em torno de 15 a 15 reais, ou ela lateralizar aqui na próxima semana e gera um pivô de alta também, me chamaria atenção para abrir uma compra em CIRI3. Então seria esse contexto que me levaria a fazer alguma operação, e para quem está comprado, o stop pode ficar em 14,59. E BERC34, Berkshire, vinha numa tendênciazinha de baixo gráfico diário, subiu, superou o último topo descendente, está brigando aqui com ele, foram 3 pregões tentando fechar acima e não conseguiu, de um patamar ali na faixa de 81,13. Mas olhando para o gráfico semanal, ela está dentro da indefinição também pelo semanal, que está indefinida no diário e indefinida no semanal. Só que gerou um fundo no nível de suporte, aumentando a chance de poder caminhar para a zona de resistência dessa congestão. Ponto mais alto da região dessa resistência, na faixa de 86,31 a 86,69. Mas na região ali em torno de 83,72 tem uma resistência intermediária para esse papel. De maneira geral, seria um ativo mais para buscar a operação de compra. Primeira forma, superação da máxima pregão de hoje. Segunda forma, tiver mais um candle aqui com máxima descendente na próxima semana e tiver terça-feira superando a máxima da segunda.
também chamaria atenção para abrir uma compra de swing trade em cima desse ativo. Ou se entrar aqui de imediato nesse valor, coloca o stop aqui embaixo e tenta pegar um movimento de subida para a região ali dos 86,60. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção. Desejo a você um excelente final de semana. Descanse bastante, curta bastante. Nos veremos a partir de domingo no nosso Radar da Semana a partir das 14 horas. E segunda-feira estaremos aqui de volta a partir de 8h45 para acompanhar o mercado em tempo real com vocês. Agradeço demais, deixe um like, um joinha, um grande abraço e até a próxima.